Welcome back! Bem-vindos de volta! Muito obrigado a você que deixou seu comentário lá na aula 1. Muito legal o engajamento de vocês, pessoal, muito bacana, muito motivador. Mostra que nós estamos com o nosso objetivo dessa semana do Inglês para Agrônomos. Falando nisso, já entrou no canal Telegram? Assim eu posso compartilhar conteúdo com vocês. Por exemplo, acabamos de postar um vídeo sobre germinação. Resolvemos o problema de germinação de um produtor. Por que não compartilhar com vocês? Em compartilhar conteúdo, qual que é o objetivo dessa segunda aula? O objetivo da segunda aula é mostrar que yes, you can. Sim, você pode. Pode o quê, Zardo? Pode aprender o inglês aprendendo o inglês agro. Dessa forma, você não tem que passar por toda a dificuldade, perda de dinheiro e tempo que eu passei. Como assim dificuldade, Zardo? Você não chegou aí e não aprendeu inglês e não ganhou o prêmio de destaque no intercâmbio? Ah, sim. Então, qual que é a dificuldade, Zardo? Bom, pessoal, foi todo um processo, né? Quando eu cheguei, eu tinha 2 anos de inglês. Cheguei e começou blá, 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 Renato, meu nome era outro, o idioma era outro, eu não conseguia captar. Eu contei pra vocês no avião já, de quebra que eu era um moço, eu já não entendi o que ela queria dizer. E quando eu comecei a trabalhar, eu vi que eu tinha muita dificuldade para entender o que o agrônomo estava me pedindo e os colegas de trabalho, e logo notei que isso iria limitar o meu crescimento na empresa. Óbvio, né? Comunicação. Se você não entende o que precisa ser pedido e solicitado de você, você não vai crescer na empresa. Aí eu falei, opa, o meu desempenho aqui vai estar extremamente relacionado com o meu inglês. O que eu fiz? Cheguei em casa, bati lá no Google, comprei um curso de inglês, 5 estrelas, muito bem avaliado. E comecei a fazer. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Era um native speaker, sim, era um falante nativo, mas eu não queria aprender a pedir cafezinho, eu não queria aprender a ligar para o customer service, o atendimento ao consumidor. Eu queria aprender o inglês, que ia me ajudar trabalhando com as plantas, no cultivo. Foi aí que eu fiz o que eu comentei com vocês. Eu comecei a estudar o que eu iria trabalhar, através de label bulas de inseticida, fungicida, e a crop recipe, a receita da cultura. Aí que eu vi que meu inglês exponenciou. Aí que sim, eu falei, opa! Aí que eu vou aprender inglês. Então, os few $100, as centenas de dólares que eu gastei nesse curso online, não foi de nada útil. Eu não quero que você passe por isso. Eu não quero que você passe pela situação que eu passei, alguém te pediu alguma coisa, você, what? Can you repeat, please? Aí ela pega e delega para outra pessoa. Isso é muito frustrante. Você sabe que você pode fazer, só que você não entendeu. Por isso que estamos aqui, para mostrar para você essa metodologia. Essa metodologia foi muito interessante. O link que eu fiz com ela, foi uma palestra uns 2 anos atrás do Nido Kevin. O Nido é reitor de uma das universidades que mais cresce aqui nos Estados Unidos. Ele citou um provérbio chinês que dizia o seguinte: I hear, I might forget. I see, I might remember. I do, I understand. Vamos traduzir comigo? I hear, I might forget. Eu escuto, talvez eu esqueça. I see, I might remember. Eu vejo, talvez eu lembre. I do, I understand. Eu faço, eu entendo, eu compreendo. Isso que aconteceu comigo. Eu estava estudando o que eu fazia. Aí eu armazenei o inglês agro e aprendi o inglês normal pelo inglês agro do dia a dia. Aí sim, eu tinha completa compreensão do que era pedido, sabia comunicar que estava havendo um plant symptoms, burn on the bottom leaf, uma queima nas folhas mais baixas, a curling up from the growing tip, um curling, encurvamento do growing tip, tip ponta, growing, crescimento apical. Pontuando problemas e entendendo, fazendo a leitura da planta e pontuando problemas, foi que eu tive destaque, recebi o prêmio de intercambista de destaque e, consequentemente, convite para ficar aqui. Então, se eu queria ter descoberto essa metodologia 15 anos atrás. Aí no Brasil não ia gastar tanto dinheiro, tanto tempo, com cursos de inglês, com aulas de inglês, e não ter aprendido o que eu aprendi aqui em 2, 3 meses, quando eu estudava o que eu fazia. Por isso que hoje vocês vão estudar o que vocês amam, que é o agro. E lembra lá que eu falei que eu voltei para o Brasil e eu comecei a dar aula de inglês e que eu implementei isso que meus alunos aprenderam? Lógico, eles estudavam o que eles gostavam. Gostaram tanto que, olha comigo, acompanha o testemunho desse aluno. Eu dei aula para ele em 2008, 2009.
E ele ainda lembra. Olha só que legal o testemunho do André. Olá, sou André Prestes, sou engenheiro agrônomo, sou gerente comercial no Grupo Pitangueiras de São Mateus do Sul, no Paraná. E quando eu estava na graduação, eu aprimorei meu inglês com as aulas do Zardo. Então, como ele tem uma metodologia mais diferenciada, um vocabulário específico para o agronegócio, eu consegui ter um aproveitamento muito maior, desenvolver muito mais rápido que os outros cursos que eu tinha feito na época. Então, isso me deu mais confiança, muito mais tranquilidade com o idioma. Então eu retornei aqui para os Estados Unidos, como vocês lembram, eu comentei, para trabalhar como agrônomo. Na empresa que eu trabalhava tinham muitos mexicanos, pessoas espetaculares, o Jorge, o Juan, e eles só falavam espanhol. E eu não falava espanhol. E eu vi, para eu exercer a função de liderança e crescer na empresa, eu precisava me comunicar muito bem com eles. Aí eu fui lá, para os donos da empresa, e falei, eu gostaria de fazer um curso de espanhol. Compraram para mim aquele curso espetacular, sabe aquele amarelinho da caixinha? Aquele mesmo, caro. $365, se não me engano, algo do gênero. Comecei a fazer. Lá o audiolivro, né? Pantalones, servilhetas. Eu não tenho que aprender como que é calça, como que é guardanapo. Então, quando eu ia misturar fertilizante com Jorge, mix fertilizer, eu apontava para o enxofre no saco de fertilizante e falava, Jorge, sulfur. Ele falava, Renato, azufre. Quando eu vi uma espiga de milho, Jorge, corn ear, or corn cob. Ele falava, mazorca. Aí eu estava aprendendo o que eu precisava. Mais uma vez, quando você estuda o que você ama, o que você gosta, I understand, você armazena. Aí eu falei, poxa, funcionou para mim, para aprender inglês e espanhol. Funcionou com meus alunos no Brasil. Será que eu consigo implementar essa metodologia? Foi aí que, por questão do destino, meu querido amigo Caio cruzou meu caminho, ele até vai dizer como, e eu comecei a trabalhar junto com o Caio. Olha só que bacana o testemunho do Caio. Olá, meu nome é Caio, eu tenho 21 anos, faço agronomia. Ano passado, 2019, eu tinha um sonho, eu queria fazer um intercâmbio. E na minha cabeça, né, de 21 anos, um jovem inocente, não sabia que era mais ou menos complicadinho. E por uma sorte do acaso, acabou que uma rede local fez uma reportagem minha e o Renato Zardo assistiu e entrou em contato comigo. Conversando, ele falou que me ajudaria com inglês, com curso de inglês para agrônomos. E para minha sorte não foi só isso, ele me ajudou com muito mais. Ele me ajudou com dicas para o dia a dia, para a faculdade, até o curso me ajudou bastante na faculdade. Dicas de como tirar o visto, de como fazer entrevista, praticamos bastante para fazer as entrevistas para dar certo o visto. E sou muito agradecido a ele por tudo que eu consegui agora. Estou aqui em Montana, trabalhando, dando certo no intercâmbio. Vamos lá, muito obrigado Zardo, um abraço. Agora a gente é bem amigo, um grande amigo, além de professor. É isso, um abração, tchau. Não somente o Caio, mas também a Gabriela. A Gabriela que tinha já um conhecimento muito bom no inglês. Olha só o que ela falou quando ela começou a estudar o inglês agro. Oi pessoal, tudo bom? O meu nome é Gabriela e eu sou engenheira agrônoma, recém-formada pela UEPG. Eu acabei de voltar de um intercâmbio nos Estados Unidos, através da Universidade do Ohio. Antes de eu ir para o meu intercâmbio, o Zardo veio com essa proposta do curso para mim e confesso para vocês que eu pensei, poxa, mas será que vale a pena? Porque o meu inglês era muito bom, eu fiz 8 anos de inglês em escola particular aqui no Brasil. E aí eu resolvi dar uma chance e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu cheguei lá nos Estados Unidos e eu não tive nenhuma dificuldade com esse inglês do dia a dia. Mas a parte técnica, a parte prática da agricultura, aí pegava. Então, o curso de inglês para agrônomos, que é focado para a nossa área, me ajudou muito no meu estágio lá nos Estados Unidos. E com certeza, agora de volta ao Brasil, vai me ajudar na minha colocação profissional. E é isso que eu e você vamos começar a fazer a partir de agora com o calendário de pragas da soja que eu lhe enviei. Vamos então pro calendário. Bom, estamos aqui
no Soybean Scouting Calendar. Soybean, soja, scouting. O que é scouting, pessoal? Scouting é como se fosse fazer uma amostragem de praga, tanto que o scouter, que faz o scouting, é o pragueiro. Calendar, calendário. Pessoal, o que a gente vai ver nesse calendário juntos? Estão vendo aqui o Growing Stages of Soybean, estágios de crescimento da soja. Quem é aluno do Inglês para Agrônomos já viu todos os estágios de crescimento da nossa aula de crescimento da soja, não viu? Então você já sabe. Mas lá desde Germination até Harvesting. Pessoal, o que a gente vai ver? A gente vai ver the main pests and disease, as principais pragas e doenças. Vamos lá para baixo então, onde a gente está vendo aqui a foto, a imagem dessas pragas, dessas doenças. Vamos voltar ali para cima. E a gente está vendo aqui o desenvolvimento da soja. Aproveitando o gancho, como é que eu diria? A vagem da soja? Agrônomo não pode não saber que vagem é pod. Ah, não pode esquecer que vagem é pod. Vagem, pod. Folha, leaf. Grão, grain. Ah, Zardo, eu já escutei o americano fazendeiro falar beans. Quando fala dos grãos é dos beans. Eu fui numa fazenda uma vez e o produtor falou, não, the bean. Eu falei, mas cadê o feijão? Não tinha feijão. O que eu tô perdendo feijão? Não, porque o grão é bean. Bean, porque bean é o silo. Bean, silo. Bean, grão. Pequena diferença, né? Lembra do Mr. Bean? Esse é o feijão. Bean, silo. Beleza, pessoal? Então vamos começar a trabalhar nesse Soybean Scouting Calendar, praga por praga, pest by pest. Então a primeira praga que queremos analisar é muito semelhante à nossa diabrótica, é o Bean Leaf Beetle. Leaf, folha, bean de grãos, então é o besouro das folhas e grãos. Grãos, no caso, soja e feijão. Vejam que ele ataca the whole crop cycle, o ciclo inteiro da cultura. Sendo um besouro, ele vai se alimentar das folhas, então ele vai causar desfolha. Como é que eu diria desfolha em inglês? Folha, leaf, desfolha, de-leafing na cultura. Mas como ele está se alimentando, como é que eu diria se alimentar? To feed. Zardo, mas feed, fertilizer, fertilizante. Então quer dizer que se alimentar é igual fertilizar? Sim, porque ao fertilizar você está alimentando a planta. Então quando uma praga se alimenta da cultura, é feed on the crop. E o Bean Leaf Beetle will feed on the pod. Não pode esquecer que vagem é pod. Vai se alimentar da vagem. Se alimentando da vagem vai reduce yield and quality. Qualidade. Yield é, lembra lá? Achieve higher yields. Alcançar altos índices de produtividade. Então, yield é produtividade. Mas o Bean Leaf Beetle, ele também tem um outro agravante. Ele vai transmitir, é muito difícil, pessoal, transmit a vírus. Ele vai transmitir o BPMV, Bean Pod Motovirus. Bean, do grão. Pod é, não pode esquecer que pod é vagem. Moto seria, no caso, uma mancha. Como assim, Zardo? Bom, vamos analisar essa foto. Tá vendo esse campo? Não tem uma mancha verde? Então, por quê? Porque causa o delay, o atraso na maturação, dificultando a colheita e reduzindo a produtividade. Por isso que é o Pod Motovirus, é esse vírus que deixa uma mancha no campo field. Field rima com yield. Field é campo, yield produtividade, que está relacionado. Alta produtividade no campo, higher yield on the field. Vamos então para a nossa segunda praga. Nossa segunda praga é o Two-Spotted Spider Mite, o ácaro rajado. Pessoal, sabia que o Two-Spotted Spider Mite não era uma praga primária e agora é? Nos últimos 5 anos, se tornou, de tanta aplicação de produtos não seletivos por reduzir a presença dos inimigos naturais, se tornou uma praga primária. Além do que, pessoal, já ouviram falar do hormoligoses? Hormoligoses é aquele fenômeno no qual uma dose subletal de um pesticida vai induzir uma praga à reprodução. O que é isso, Zé? Por exemplo, você aplica lá um pyrethroid, um neonicotinoide. Eles não são registrados, como é que eu diria? Registrados? Bom, para registrar tem que estar na bula. A bula é a label. Não são labeled. Não tem registro para o ácaro rajado.
Mas eu vi isso em diversos cenários. Você faz a aplicação no neonicotinoide ou no pyrethroid, logo depois você tem uma spider mite explosion. Esse é o homoligose que eu falei, uma sublethal dose induced to reproduction. Eu já vivi essa situação várias vezes e a gente vê isso aqui nos Estados Unidos direto. Quando você faz a aplicação de produto não seletivo, você tem o Two-Spotted Spider Mite. Qual seria o dano do Two-Spotted Spider Mite? Bom, os mites vão suck on the bottom side of the leaf, no lado de baixo da folha, extraindo moisture, umidade e nutrientes, obviamente reduzindo então a fotossíntese. Fotossíntese, olha que difícil que é falar fotossíntese. Quais seriam as condições que você estaria mais sujeito ao crescimento do ácaro rajado? Sujeito? Por que eu falei sujeito? Porque, veja lá, draw prone field, field, campo, lavoura. O que é draw? Quem fez a primeira semana do inglês para agrônomos lembra que a gente falou do draw stress? Draw seca, prone suscetível, eu acabei de falar as palavras de propósito. Quem fez o curso de inglês para agrônomos lembra que a gente viu que quem é suscetível ao acalmamento é prone to lodging. Então nessa frase, prone to draw é suscetível à seca. Quando você tem uma baixa umidade relativa, você favorece a presença do Two-Spotted Spider Mite. E devido ao higher feeding, alta alimentação, você pode ter o que? Uma premature leaf drop. Se você tem uma leaf drop, uma perda das folhas prematura, vai ter reduce on yield, perda na produtividade. Agora, qual seria a nossa terceira praga? A nossa terceira praga é uma velha conhecida, a whitefly, mosca branca. Diferente do ácaro rajado, a mosca branca ela é uma praga primária somente dos Estados do Sul, na Geórgia e na Flórida. Como eu tenho um cliente na Geórgia, como tem bastante brasileiros atuando na Flórida, colocamos aqui para vocês. Similarmente ao Two-Spotted Spider Mite, a whitefly, a mosca branca, vai feed on the bottom side of the tissue, no lado de baixo da folha, tissue, tecido, leaf, folha. Viu como estamos expandindo o seu vocabulário agrícola? Só que a diferença é the whitefly will suck on the sap. Sap, que é sap? Sap, seiva! Will suck on the sap. Se ela está sugando a seiva da planta, vai reduzir o crescimento, então vai ficar menor, vai ficar com nanismo. Como que diz nanismo em inglês? Stunt growth. Vai acabar acarretando em murcha por menor atividade. Como que eu diria murcha? Wilt. Um outro sintoma secundário é a presença do honeydew. Todo mundo conhece o honeydew, não conhece? O honeydew é aquela sticky, grudenta, aquela substância grudenta que tanto o pulgão quanto a mosca branca vão expelir. Qual o problema, Zardo? Bom, o problema, pessoal, é que daí você acaba com o sooty mold. O que seria o sooty mold? Cladiosporum, que seria uma consequência do honeydew. O honeydew também é sintoma, então, de quem que eu falei? Do pulgão. Como é que eu diria pulgão em inglês? Aphids. Ó, pulgão. Não é um afídio? Afídio lembra de aphids. Então a gente vai ter que o aphids, o pulgão, também é uma praga primária. Da mesma maneira que a mosca branca ele vai se alimentar, como eu digo se alimentar? To feed na seiva da planta, plant sap. E se alimentando da plant sap, a planta vai ter um menor crescimento, ficando com nanismo stunt. Veja aí na foto. Não está a diferença entre o crescimento normal e plants stunted, sem ter o crescimento? Por quê? Porque estava se alimentando da seiva, sucking the sap. Se alimenta da seiva, vai reduzir a produtividade. Como é que eu diria? Reduzir a produtividade? Reduce the yield. Yield no campo? No field. Veja só como você está sabendo. E pessoal, ele também vai excretar o honeydew, que dá a doença do Cladiosporum, que é o sooty mold. Mold não é mofo, Zardo? Sim, tanto que a botrytis é o grey mold, o mofo cinza, já pulando lá para baixo. Então, se grey mold é a botrytis, que é o mofo cinza, como que seria o mofo branco? White mold. Viu? Como o inglês agrícola é fácil. Vamos então, pessoal, para a nossa quarta praga. A nossa quarta praga americana é uma praga japonesa. Japanese beetle, Papilla japonica. Chegou aqui nos Estados Unidos mais ou menos em 1916. E ele se estabeleceu muito bem porque ele tem a capacidade de overwinter. O que seria overwinter? De se abrigar no inverno e sobreviver aos invernos aqui, na maneira de larva. Como é que eu diria uma larva?
Um coró? Grub. Ó, o grub é o nosso coró. Então, ele vai se alimentar das folhas, vai causar o que então? Um deleafing, mas deixando o aspecto de esqueleto, skeleton. Olha que difícil que é esqueleto, skeleton. Por quê? Porque ele vai se alimentar entre as veias, between the veins. Olha como o inglês agrícola é fácil. Pessoal, o Japanese beetle, ele vai emergir do solo mais ou menos em julho. Então ele é um grande problema quando você está antes do enchimento das vagens. Como é que eu diria enchimento das vagens? Vagem é... Não pode esquecer que é pod. Aí você vai estar enchendo filling, pod filling. Então, antes do enchimento da vagem, ele pode ser sim um grande problema, porque ele se alimenta de tudo. Quando eu trabalhava no cultivo protegido, a gente exportava plantas para os Estados Unidos inteiro, literalmente. E o Japanese beetle, ele não está presente em alguns estados do sul. Então, toda vez que eu tinha que exportar uma planta do estado de Ohio para os outros estados, eu tinha que fazer a aplicação de produtos selecionados pelo Ministério da Agricultura que iriam eliminar qualquer possível larva. Qualquer possível larva, como que é larva mesmo? Coró? Grub do solo. A gente aplicava o bifenthrin. O que eu fazia, porque tinha que fazer, mas eu não gostava. Sabe por quê, pessoal? Porque eu fazia todo o manejo biológico para chegar 2 dias antes de fazer a venda, o transporte e o shipping. Eu tinha que ir lá e fazer um drench. O que é um drench? Bom, a folha, application na folha. Drench é a aplicação no solo de um bifenthrin, de um bifenthrin, que não é nem um pouco seletivo. Mas tinha que ser feito, a gente fazia. A nossa próxima praga, todos vocês conhecem. Como é que eu diria percevejo em inglês? Bom, percevejo, como a gente chama ele vulgarmente? Fed. Como é que é feder? Stink, to stink. Então ele é o stinky bug. Aqui eu estou dizendo para vocês o green stink bug, que é o principal que nós temos. Nós também temos o Neisseria viridula, também temos aqui o Euquistos, mas o Acrosternum hilari é o principal que nós temos aqui nos Estados Unidos. Qual que é o dano dele? Vocês já sabem, ele vai o quê? Feeding on the... Não pode esquecer que vagem é pod. E by feeding, you will inject a digestive enzyme, uma enzima digestiva. Ele vai fazer o piercing and sucking. Piercing, o piercing é assim, de perfurar e fazer o sucking com a sua proboscis. Olha só que bacana o vocabulário em inglês que a gente está aprendendo. Muito similar em português, não é? É o vocabulário técnico, pessoal. Vocês vão aprender. É fácil. Vocês estão vendo o quanto que vocês já aprenderam? E a consequência, o feeding, o que é feeding mesmo? Fertilizante, se alimentar, vai retardar, atrasar, delay, vai dar um delay na colheita. Você ainda tem o quê? O caule verde. Como é que é caule? Stem, verde e green, então é o green stem. Além do que a gente sabe também que dá o quê? Um crescimento abnormal, um crescimento desuniforme da vagem. Vagem pod, então é abnormal pod growth. O nosso próximo grupo de pragas seriam os lepidópteros. Como é que eu diria lepidóptero em inglês? É muito difícil, very difficult. Lepidópteros. Para quem assistiu aquele vídeo que eu gravei das abreviações, o americano adora criar abreviação, tanto pelo nome, né, do país, USA. Meus queridos, a gente já viu algumas pragas que o pessoal só se refere a eles como abreviações. Isso me deixou completamente perdido. Por exemplo, SBA. Eu recebi e-mail do produtor, I have SBA. Soybean aphids. Por exemplo, o primeiro lepidóptero que a gente vai ver. Antes da gente ver isso, como é que eu diria as formas, quais as formas que eu chamaria uma lagarta em inglês? Worm, looper or caterpillar. Worm, de larva, looper or caterpillar de lagarta. Isso vai ser importante porque, por exemplo, a anticárcia é VBC Velvet Bean Caterpillar. Essa é a anticárcia, que é uma das principais pragas da soja aqui também. Anticárcia de metálica que a gente já conhece, que é a lagarta da soja, que é a Velvet Bean Caterpillar. A segunda, pessoal, que eu coloquei aqui seria a helicoverpa, que é uma principal praga do milho, né? Da onde? Da espiga do milho. Como é que eu diria espiga? Ear. Então é a lagarta da espiga Corn Ear Worm. Eles chamam de CEW. Eu também recebi e-mail com CEW. O que é CEW? Corn Ear Worm.
SBL, Soybean Looper. O Corn Earworm, ele é uma praga principalmente nos Estados do Sul, quando você cultiva soybean after cotton, soja depois do algodão. Aí você tem uma maior presença dessa praga. E a última lagarta que a gente vai ver, last but not least, a última, mas não menos importante, Soybean Looper, lagarta da soja. Mas a gente já falou da lagarta da soja, anticárcia. Mas aqui nos Estados Unidos a Chrysodeixis é anticárcia. Opa, a Chrysodeixis é a lagarta da soja, SBL Soybean Looper, Chrysodeixis SBL. Helicoverpa, CEW, Corn Earworm. Sabiam que nós estamos introduzindo uma nova tecnologia para o controle de lagartas? Sim, e está indo muito bem, conseguimos já 85% de redução na Fall Armyworm, na Spodoptera, nos campos experimentais. Logo eu vou compartilhar com vocês. Vocês notaram que grande parte das pragas aqui nos Estados Unidos são aquelas que têm a capacidade de overwinter? Por exemplo, o próprio Two-Spotted Spider Mite. Olha só essa foto, deixa eu compartilhar com vocês. Essa foto foi eu que tirei em uma lavoura, em um cultivo protegido, perdão. Você vê que eles estão laranja? Significa que eles estão em diapause, estão em diapause. Esse líquido laranja é um anti-freezing coolant. É um líquido anticongelante. Então eles são capazes de suportar temperaturas extremamente baixas. Por isso que a gente vê ele ali no primeiro mês do plantio. O nosso plantio aqui, às vezes o solo ainda está muito frio. Mas se você tendo a temperatura ideal, ele já sai do diapause e começa a fazer a alimentação. Como é que é a alimentação? Feeding. Mas se ele fosse um besouro beetle, fazia uma desfolha, como é que seria desfolha? Deleafing. Mas se ele fosse um pulgão que está se alimentando da seiva, como é que diria seiva? Sap. Se ele estiver se alimentando da sap, da seiva, ele vai expelir o honeydew. E com o honeydew você tem o fungo chamado Claudiosporum, que é o sooty mold. E se você alimenta da seiva, que é o sap, vai reduzir o crescimento. Como é que eu diria redução do crescimento? Stunted growth. Pessoal, ainda falando do aphids, não esqueçam, às vezes, quando você tem uma alta infestação de aphids, você pode ter um sintoma do dano de aphid que é similar ao potassium deficiency, que seria yellowing on the edges. Yellowing, yellow, amarelo, yellowing, amarelecimento. Sim, você pode acabar tendo um amarelecimento quando você tem uma alta infestação de pulgão. Como é que é o pulgão? Aphids. Bacana, hein, pessoal? Viu como é fácil ver as pragas aqui nos Estados Unidos? Mais fácil que as pragas seriam somente as doenças. Vamos ali rapidinho ver as principais doenças da soja. Vamos abaixar aí então. Começando fazendo um link lá com o Pin Leaf Beetle. Eu falei que ele transmite uma virose, uma virose. Qual que é a virose? Aquela virose da mancha. Então, começa com o besouro, BPMV. Bean, PD, vagem, que é Pod Motovirus, que vai deixar o caule verde. Caule é stem, green stem. E também quando você tem uma alta presença desse vírus, qual que é um sintoma típico de vírus? Não é o encarquilhamento das folhas mais jovens? Como é que eu diria encarquilhamento? Bom, quando elas estão encarquilhadas, elas estão curvadas, curling of the leaves. It's a symptom, também é um sintoma do BPMV. A nossa segunda doença que a gente ia falar, também é muito conhecido esse patógeno de solo no Brasil, que é mais uma abreviação, SCN, Soybean Cyst Nematode. O Soybean Cyst Nematode vai ser um pouquinho mais tardio, e a dificuldade do nematóide, como vocês sabem, né, pessoal, você não tem um sintoma tão claro, só vem o sintoma depois de muito dano. Então, qual seria a consequência disso? Decrease, reduzir produtividade, yield, produtividade no campo, yield on the field, substancialmente, sem sintomas, com with, sem without, com sem, out não é fora, sem, com fora é o sem, without symptoms. Aí quando você viu, já está ali. Por exemplo, olha essa imagem, a gente tá aqui o nódulo e females, fêmeas dos nematóides. Já mostro para você uma maneira muito boa de controlar nematóides. Vamos continuar, por quê? Porque a nossa próxima doença é uma velha conhecida do brasileiro, do agrônomo brasileiro. The White Mold. Lembra que eu falei lá atrás que mold era mofo, white é branco, então é o mofo branco da esclerotínia. Qual que seriam os sintomas do White Mold?
Pessoal, white mold você começa com water soaken lesions. É uma expressão muito utilizada na parte da fitopatologia. Water soaken lesions, water é água. Então, molhamento, aquele sintoma de molhamento no caule, que também é de várias doenças. Várias doenças, como as próximas 3 que a gente vai falar. Seria, olha que difícil você associar qualquer. Phytophthora, Rhizoctonia and Pythium. Phytophthora, Rhizoctonia and Pythium. Por que eu quero combinar essas 3? Porque as 3 estão relacionadas com saturação do solo. Como é que eu diria um solo encharcado, um solo molhado? Azar do molhado é moisture, sim, e também um solo encharcado é wet. A wet soil, um solo encharcado, é onde vai ter a condição ideal para Phytophthora, Rhizoctonia and Pythium. Tanto que você vai ter as lesões, as lesions, on the stem, close to the ground, perto do solo. Pessoal, vocês vão ver que na ordem a gente vai ter qual que é a próxima. Nós temos o Brown Stem Rot. Eu vou pular o Brown e vou voltar para ele depois, vocês vão ver o porquê. Por quê? Porque a próxima é Sudden Death Syndrome. Que é sudden, lembra aquela musiquinha lá? Suddenly I say... Sim, eu canto mal pra caramba. Mas suddenly é de repente. Então, de repente, lembra de súbita. Ah, morte súbita! Fusarium! Isso mesmo. Por que eu queria... Por que eu pulei diretamente para o Fusarium? Vejam aí, ó, as principais doenças que a gente falou. O BPMV vem do besouro. O besouro tem a fase de larva que está no solo. Seguido do qual? Soybean cyst nematode, no solo. Depois tem white mold, que os escleróides estão no soil, no ground. Depois do white mold, a gente falou da Phytophthora, Rhizoctonia, Pythium e Fusarium. Eles são todos o quê? Soil-borne disease. Toda doença de solo é soil-borne disease. Se fosse um patógeno do ar, airborne. Notaram que as pragas aqui dos Estados Unidos são tão mais relacionadas, as doenças, perdão, são mais relacionadas com umidade do solo, solo encharcado, wet. Wet soil. Por quê? Porque a gente sai de um solo congelado, com neve. Por isso que a gente tem em solos que tem baixa drenagem, a presença dessas doenças é muito comum. E eu pulei também o charcoal para a gente terminar essa parte das doenças do solo. Por quê? Porque todas elas têm também uma solução em comum, que seria Trichoderma. O fungo Trichoderma, isso mesmo. Se você fizer como é que eu diria, tratamento de semente? Tratamento de semente é o TS. Semente, seed, tratamento, treatment. Viu como é fácil? Um seed treatment. Com Trichoderma, você pode, sim, reduzir a presença dessas doenças. Mais árduo, seed treatment, tratamento de semente com Trichoderma não vai impedir o escleródio. Sim, é verdade, para o white mold. Por isso que daí você faz a aplicação, a foliar application of Trichoderma. Então, todos esses soil-borne disease que estão relacionados com campo molhado, wet soil, você pode minimizar, reduzir com o tratamento de semente, seed treatment, com o fungo Trichoderma. A exceção da aplicação foliar, que é o foliar application para mofo branco, mofo, mold, branco, white, white mold. Ainda falando do Fusarium, para a gente terminar. O Fusarium, ele tem um sintoma que é uma coloração escura do caule. Caule que a gente viu, green stem, que é o caule verde. Então, caule marrom, brown stem. Se a gente viu que yellowing na borda das folhas é o amarelecimento, como é que eu diria amarronzeamento? Brownish. Brownish color seria um sintoma do Fusarium, mas também essa folha que a gente está vendo. A gente chama de scorch leaves. Mas arde é igualzinho a folha carijó. Ah, então quer dizer que scorch leaf é folha carijó. Isso mesmo. Agora sim, a gente pode passar para a próxima doença, que é a podridão da haste. Como é que eu diria podridão da haste em inglês? Brown stem rot. Rot é podridão, tanto que a Rhizoctonia e o Pythium são root rot, podridão radicular. Se fosse podridão da vagem, pod rot. E do fruto, fruit rot. Podridão do caule, stem rot. Da semente, seed rot. Viu que vocês sabem como o inglês é fácil? Então, voltando para o brown stem rot, o próprio nome já diz, o sintoma
é um brown, uma parte marrom do caule. E na medula, como que eu diria medula? Pith tissue. Pith tissue é a medula. Então você vai ter uma coloração brown no pith tissue, que vai acarretar numa podridão. Como é que é a podridão do caule? Stem rot. Se fosse da raiz, root rot. Quais são as principais podridões radicular? Rhizoctonia, Phytophthora e Pythium. Phytophthora e Pythium, perdão. Rhizoctonia ainda está no stem, no caule, na parte basal do caule, que é perto do solo. A gente viu então que são bastante patógenos de solo. Quando a gente tem patógenos de solo, soil-borne disease. E vocês não notaram nessa lista nenhum airborne disease. Por exemplo, ferrugem da soja, soybean rust. Olho de rã, frog eye. O mildew, powder mildew e mildew, porque são airborne disease, vocês não notaram, porque estão presentes sim, principalmente nos Estados do Sul, mas não são um grau de importância como essas. E a última, para a gente finalizar, the last but not least, a última, mas não menos importante, the charcoal rot. Rot, podridão. O que é charcoal? Para quem já veio para cá, sabe o que é charcoal, porque você foi no mercado comprar um charcoal para celebrar a tua chegada. Charcoal, carvão. Então é a macrofomina faseolina. Vai infectar o quê? Que faz a infection of the roots and lower, parte de baixo do caule stem. Novamente relacionado com o solo, pessoal. E com sintomas iniciais mais cedo, early symptoms include reduce on vigor, e também murcha nas horas mais quentes do dia. Como eu diria murcha? Wilting. Beleza, pessoal? Bom, como agrônomos, nós não podemos saber somente os sintomas, mas nós temos que dar a solução também. Por isso, na próxima aula eu vou te dar uma aula gratuita inteira, gratuita de um produto biológico, uma tecnologia biológica que está no Brasil, e como aplicamos eles aqui nos Estados Unidos para o controle de pragas como a mosca branca, whitefly, pulgão, aphids. Também é trips, como diria trips? Muito difícil. Trips. Eu vou mostrar como eu usei nos últimos 10 anos o Balvera bassiana. A Balvera bassiana, aqui nos Estados Unidos, os resultados colocando em prática. Vai ser uma aula inteira, uma verdadeira aula, um módulo inteiro para vocês na próxima sexta-feira. Pessoal, só mais 2 minutos para take home message. O que a gente precisa armazenar da aula de hoje? Olhando as doenças e as pragas de disease and pests, a gente viu a comum denominator, um denominador comum. Elas estão muito relacionadas com o ground, com o solo. Por exemplo, as doenças eram a maioria de solos encharcados, wet soil. Doenças tais como Phytophthora, Rhizoctonia, Pythium e Fusarium. Todas essas também podem ser controladas, que eu comentei, pelo Trichoderma, pelo fungus Trichoderma, e também o white mold, o mofo branco para aplicação, visando o solo ground do Trichoderma. Junto com essas doenças, a gente também viu que elas são podridões. Como é que eu diria podridão? Rot. Rot, que tem o stem rot, que é a podridão parda da haste. Stem é o caule. E se fosse vagem? Pod rot. Se fosse semente? Seed rot. Folha? Leaf rot. Se fosse raiz? Root rot, que no caso, Phytophthora, root rot. Rhizoctonia, root rot. Pythium, root rot. A gente viu que todas essas doenças são soil-borne disease, são doenças de solo. Elas estão relacionadas com wet soil, um solo encharcado. E se elas fossem doenças de parte aérea? Airborne disease, por exemplo, a ferrugem rust. Dentre essas doenças, a gente também viu que tinha um vírus que é transmitted por um besouro. Esse vírus é o BPMV, Bean Pod, vagem, Mottle Viral, Mottle, que significa de uma mancha, porque é uma mancha que você fica como um sintomas no campo, no field, que vai reduzir a qualidade, produtividade, yield. E também um sintoma da virose seria o encarquilhamento das folhas. Como é que diria encarquilhamento? Curling. A gente também viu que por fusarium, a sudden, de repente, a morte súbita,
você tem a folha carijó. Como é que eu diria folha carijó? Scorch leaves. Já para as pragas, nós começamos pelo bean leaf beetle, bean de feijão, não bean de silo. O bean leaf beetle, o Japanese beetle e também o two-spotted spider mite, eles têm a capacidade de overwinter, de sobreviver ao inverno. O two-spotted spider mite vai fazer o diapause. Já o Japanese beetle, ele ia na larva para a fase de coró para fazer o overwinter. Como é que eu diria coró? Grub. Japanese beetle, bean leaf beetle, eles vão atacar a planta fazendo uma desfolha, então é o defoliation. E o Japanese beetle vai ter como symptoms, ele vai fazer a alimentação, feeding, entre as veias, between the veins. Isso é extremamente importante porque ele emerge em junho, que está perto do enchimento das vagens, pod fill. O ácaro rajado, two-spotted spider mite, ele vai fazer o piercing and sucking no lado de baixo, the underside of the tecido tissue. Já o aphids e a whitefly, eles vão fazer o sucking da seiva sap. Se você faz o sucking da sap, a planta não vai crescer. Se ela não vai crescer, ela vai ficar no nanismo stunted. Ao sugar a sap, eles vão produzir o honeydew. Quando expelido o honeydew, ele vai ficar grudento, sticky. O sticky é o sooty mold mofo, que é o Cladiosporum. O Cladiosporum é aquele mofo cinza, mold, que a gente vê na planta. O mesmo mold que é o mold, por exemplo, da Botrytis, que é o mofo cinza, Grey mold. E o mofo branco, White mold. Nós vimos também que nós temos uns lepidópteros. Desses lepidópteros a gente destacou 3. A Anticárcia, que no caso aqui seria a Velvet Bean Caterpillar. Nós temos também a Helicoverpa, que é Corn Ear Worm. E a última, mas não menos importante, seria a Soybean Looper. Então a gente viu que a gente chama as lagartas de Caterpillar, Worm and Looper. Só que aqui a Soybean Looper é a Chrysodeia, que vocês não podemos lembrar. E aqui nos Estados Unidos o principal Stinky Bug. O que é o Stinky Bug? É o percevejo verde, é o Green Stink Bug. Como que ele vai fazer o feeding? O feeding com a sua proboscis vai reduzir yield and quality. Beleza, pessoal? Lembrando, agrônomos têm que trazer a solução, não somente o problema. Por isso eu convido vocês, sexta-feira, um módulo inteiro sobre controle biológico de pragas. Aplicado, o que acontece, como que faz, o que eu fiz, o que deu certo. Um grande abraço, até sexta-feira.